Ei, este programa é recomendado para maiores de 16 anos, por apresentar linguagem imprópria. Então, se tiver menos de 16, veja os outros episódios do canal Recomeço. Até mais! E aí galera, Lebordini na área para mais um episódio clássico aqui na nossa Recomeço TV. Vem pra Recomeço TV! Não tô bom pra cantar. Então vamos hoje falar sobre Tom e Jerry, que é um desenho que já era pra ter feito episódio deles faz muito tempo. Só que como vem muita coisa a gente acaba esquecendo. Mas hoje, né, prometo que vai ser um episódio legal pra todos vocês, tá bom? Com os nossos patrocinadores, apoiadores aqui embaixo, passando pra vocês que qualquer dúvida, entre nas nossas redes sociais e lá tem as informações, tá bom? E desconto para todos os inscritos, né? E hoje vamos falar sobre esse clássico dos anos 40, sim, dos anos 40. Nós já falamos um pouco deles no episódio Hanna-Barbera. Se você voltar aqui no tempo, lá nas nossas... Eu acho que não está nas playlists, mas se você procurar por Hanna-Barbera aqui no canal, você vai ver falando sobre eles, tá bom? Então, para isso, precisamos da nossa Reco Time. Boa! Vamos aos anos 40, saber tudo sobre essa história antiga do gato e do rato, do Tom e Jerry. E como eu digo sempre a vocês, bora viajar no tempo? Vamos lá! 3, 2, 1, go! Ha! Tom e Jerry é uma popular série de filmes de curta-metragens americanos criados por William Hanna e Joseph Barbera, produzido entre 10 de fevereiro de 40 a 7 de setembro de 67 para Metro-Goldwyn-Mayer. Tom e Jerry é o mais tradicional e influente série de curta-metragens de cinema criados pelos Hanna-Barbera para Metro-Goldwyn-Mayer, cujo tema é a eterna rivalidade entre o gato doméstico chamado Tom e o rato chamado Jerry. O centro da trama se baseia geralmente em tentativas frustradas de Tom, tentando capturar Jerry, os casos e a destruição que ainda se seguem. Tom raramente consegue capturar Jerry, principalmente por causa das habilidades do engenhoso ratinho, e também por causa de sua própria estupidez. As perseguições eram eletrizantes e sempre vinham acompanhadas de uma boa trilha sonora. Também eram utilizadas diversas armadilhas e truques que no final não davam resultado satisfatório, como bombas e ratoeiras, coisas que eram fundamentais na rivalidade entre o gato e o rato. Alguns personagens também marcam presença na trama, como o Bulldog Spike, que é rival de Tom, e o gato Buck, que é aquele gato malandro que é amigo do Tom também. Depois de 1953, todos os desenhos de Tom e Jerry foram criados e produzidos no formato Academy Ratio. Desde 53 até 56, alguns dos desenhos foram produzidos no formato Academy e no processo Widescreen CinemaScope. Desde 56 até o encerramento do estúdio de animação da MGM, um ano depois, todos os desenhos animados de Tom e Jerry foram compatíveis também no formato widescreen. Todos os desenhos da Hanna-Barbera foram produzidos em Technicolor. Os trabalhos dos anos 60 foram feitos em Metrocolor. A dupla começou em um curta da MGM chamado Puss Get the Boot, que foi para os cinemas no dia 10 de fevereiro de 40, como eu disse lá no episódio de Hanna-Barbera. O produtor Fred Quimby pediu a William Hanna e Joseph Barbera que desenhassem um curta, e a dupla de animadores teve a ideia de um desenho onde um gato perseguia um rato. Neste curta, Tom se chamava Jasper,
e Jerry se chamava Jinx. Somente depois os produtores batizaram os personagens de Tom e Jerry. William Hanna e Joseph Barbera escreveram e dirigiram mais de 113 episódios, de 40 a 57. A partir do segundo episódio, os animadores Kenneth Muse, Evan Spacey, Ed Barg e Ray Patterson foram indicados para a animação dos personagens. Cada um deles dava um traço diferente em cada personagem, que mudava rapidamente de uma cena para outra. Destes episódios, foram 93 produzidos por Fred Quimby. Apesar da proeminência em seu nome nos créditos da produção, artisticamente falando, Quimby não teve participação alguma na produção da série animada. Quando a MGM Cartoon Studio, local onde os desenhos eram produzidos, foi fechada, causou o fim do desenho original. No último dos 114 episódios, foi lançado em 58. A série original, que indicava 13 vezes ao Oscar de melhor curta de animação, de 43 a 54, ganhou 7. Em 65, os curtas da Hanna-Barbera foram editados para passar na televisão. A personagem que representa a dona de Tom foi substituída em alguns episódios por uma mulher branca e magra. Um deles é o curta Saturday Evening Puss. Além de ter sua voz substituída por um tom mais suave, grande parte das cenas de violência também foram retiradas para a versão exibida no Reino Unido. Em 60, a MGM decidiu produzir novos curtas, Tom e Jerry, aproveitando o sucesso que a Warner ia tendo com os curtas de Looney Tunes nos cinemas. Então o produtor William Snyder fez um acordo com Gene Ditch e em seu estúdio, a Rembrandt Filmes, para anunciar e produzir o desenho em Praga, na Tchecoslováquia. Foram ao todo produzidos 13 curtas pela Rembrandt Filmes. A dupla havia participado na mesma época da produção de algum episódio do Popeye no grupo de produtores para o seriado de TV, coordenado pela King Features Syndicate. Nesse tempo, a produção, dirigida por Gene Ditch, Tom era o mascote de um homem que tinha problemas em controlar seus nervos e ficava facilmente irritado e furioso quando Tom causava algum problema. Fato bastante visível quando seu rosto ficava vermelho. O rato Jerry também morava em um buraco da casa, assim como na época de Hanna-Barbera, para o azar de Tom. Pois é, galera, se você perceber, se você assistiu todos os desenhos do Tom e Jerry, né, desde o comecinho até o final, assim, que assistia pela TV, via o quanto mudava, porque ele tinha o nome de Jasper. Eu já assisti episódio em que o Tom se chamava Jasper, que também assisti esse que o dono dele era estressado. Então, assim, cara, esse desenho passou pela mão de vários produtores, tipo, você pode perceber, se você assistir Tom e Jerry, você vê que, assim, dependendo cada episódio, o traço deles estão diferentes. Não sei se você já percebeu, tem episódios em que o Tom tá com o pelo mais arrepiado, tem episódios em que o Tom tá mais gordinho, entendeu? Só o Jerry que você não vê muita diferença, assim, né? Mas teve bastante coisa por isso, porque ficava passando de produtora em produtora, né? Então, né, pra você ficar vendo por que o desenho... Tem desenhos em que o Tom está com a cabeça mais redondinha e está com o pelo mais escuro. Tem episódios em que o Tom está com o pelo mais claro. Então é por isso, porque nunca teve um produtor assim que pegou o desenho do começo ao fim, a temporada do começo ao fim. Sempre era trocado de produtora, e por isso que você vê várias diferenças no Tom, né? Tanto de chamar ele pelo nome de Jasper, né? Como pelos traços mesmo do Tom e Jerry. Assim como na maioria das séries animadas produzidas na década de 20, 30, 40, 50 e 60, Tom e Jerry não é considerado politicamente correto, e você sabe por quê. Porque as cenas que contém, que eu não posso falar aqui, senão o canal ou o vídeo cai. Em 47, no mesmo ano em que a MGM produziu The Cat Concert, a Warner Bros. Lançou Rhapsody Rabbit, um curta-metragem da série Merry Melodies estrelado pelo Pernalonga. Tanto a Warner Bros. Como a MGM se acusaram de plágio durante a cerimônia de premiação de Oscar de melhor curta animado no ano seguinte, com a MGM tendo vencido a premiação. A empresa Technicolor foi acusada de enviar impressões do trabalho
de um estúdio para o outro por engano ou malícia. Eu acho que vocês devem ter visto. Eu acho que esse episódio do Pernalonga, que é o Rhapsody Rabbit, deve ser aquele do Leopoldo, vocês lembram? Eu acho que é esse daí. E o Cat Concert da Warner é aquele em que o gato, o Tom, está se apresentando, né, num concerto, claro. E os desenhos são praticamente iguais, né? Vários pais, professores e outros encarregados de educação apontam e criticam Tom e Jerry como uma má influência para as crianças devido à constante rivalidade e violência entre os personagens. Em 2013, o Cartoon Network do Brasil retirou 27 curtas clássicos do Tom e Jerry, do Patolino, do Pernalonga e do ar por serem politicamente incorretos. O canal analisou o conteúdo e descreveu como violento e impunível, e por isso decidiram censurar os episódios de modo a se enquadrar ao público-alvo e as novas séries do canal. A notícia foi oficialmente dada a fãs clássicos do canal que reagiram com protestos pelas censuras, achando-as desnecessárias. A série também foi acusada de incitamento ao pelo mesmo 24 episódios foram acusados de possuir cenas como quando ocorre uma explosão de algum líquido que cai no rosto de um personagem e em ambos os motivos o rosto fica preto. O que foi interpretado em algumas pessoas como a consequência disso, diversas cenas foram cortadas e editadas de algum episódio. Num comunicado oficial de um dos realizadores, Joseph Barbera, ele disse que ele, juntamente com William Hanna, estavam a fazer piadas relacionadas com a época, afirmando que os gags raciais em Tom e Jerry não refletiam a sua opinião. Eles estavam apenas refletindo o que era comum na sociedade e os desenhos animados na época e eram feitos para ser humorísticos. Barbera também alegou ter sido responsável pelas piadas de o episódio It's Mouse Friday provocou uma polêmica pesada na televisão devido a uma cena em que envolve um canibal a dizer barbecue cat, gato de churrasco. Isso foi apontado como canibalismo, aquela palavra, e o diálogo foi censurado anos mais tarde pelos Estados Unidos. Vários episódios de Tom e Jerry da fase da MGM também foram acusados de ter mensagens subliminares relacionadas com satanismo e a MGM até 56 produziu alguns episódios com situações que foram despercebidas pelo público infantil por vários anos e que perturbaram o conteúdo cinematográfico. Os episódios de The Two Musketeers causou polêmica devido à cena onde Tom isso mesmo, por não conseguir salvar uma janta real. O episódio não deu para ser exibido com cortes e por isso foi banido da televisão em 2013. O episódio Blue Cat Blues é um clássico mais dramático e sinistro da época. Nele, Tom apaixona-se por uma gata mimada e acaba por ser rejeitado porque outro gato, o Butch, que é aquele amigo dele, né, tem mais dinheiro que o Tom e também tenta conquistá-lo. Quando Tom falha, acaba de por beber leite e dá soluços, referência ao alcoolismo. E tenta... No final desse episódio, Jerry também namorava e acaba de ser traído também. E no final, Tom e Jerry sentam-se numa ferrovia à espera de um comboio que passa por cima deles. O episódio provocou polêmica entre os fãs porque a cena referenciou a um entre ambos. Cara, eu lembro desse desenho e ele começa absolutamente desse jeito, com o Tom na linha do trem. Eu já vi esse episódio. E o episódio Ravenny Puss foi reeditado pelo Cartoon Network por partes em que um dos gatinhos saem de um saco, que virou meme na internet. Se você já viu esse meme, você sabe o que eu tô falando. A cena é pesada porque eles de verdade estão... Foi também deletada a cena em que Tom é torturado no inferno. Em 65, os curtas animados começaram a ser adaptados para a televisão.
e depois para além dos países ingleses e americanos. A série também foi lançada em vários países. Em 66, a divisão de Chuck Jones, enquanto dirigia a última fase dos personagens, foi contratado para reeditar material de alguns curtas, como Saturday Night Buzz e o Triple Trouble, onde a Mommy Two Shoes foi trocada por uma outra personagem de cor diferente, de etnia diferente. Fãs da série clássica que se aperceberam da troca reclamaram e acusaram as editoras de não estarem a cumprir com os lançamentos originais. Outros curtas da Hanna-Barbera foram também criticados por terem trocado os cartões da MGM, e a Turner Entertainment também não concordou com as reedições e eventualmente veio restaurando os episódios, banindo assim a reedição artística feita por Jones. Pois é, galera, esse foi mais um episódio pesado, do nosso canal aqui na Recomeço TV. Pra vocês verem, cara, antigamente como eram os desenhos, cara. E a gente gostava. Não vamos ser hipócritas, gente. A gente assistia aquilo, pelo menos galera da minha faixa etária, curtia bastante, dava muita risada, mas como tudo vai evoluindo, vão vindo mais pessoas com pensamentos diferentes, e acaba acontecendo tudo isso. Mas eu sempre gostei, tá bom? Se bem que o meu personagem, o meu desenho favorito sempre foi o Pica-Pau, Mas Tom e Jerry merece respeito. E você? Curtiu o episódio? Então vai lá, se você não curtiu, curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa família, esteja com a gente e vamos ir com mais coisa legal aí para desbloquear da sua memória, tá bom? Continue com a gente, tem o Spotify para você ouvir e também a nossa lojinha com as canecas. Continue no nosso canal e o que eu digo sempre a todos, depois de tanta violência, saúde!